Olá, que tal? Como estão? Espero que bem. Hoje teremos o primeiro vídeo do canal falando sobre times de futebol argentino. E em vez de começarmos com os times mais conhecidos internacionalmente, hoje falaremos sobre um time que nos últimos quase 30 anos vem se consolidando na primeira divisão argentina. O Clube Atlético Lanús é um clube esportivo, fundado em 13 de janeiro de 1915 na cidade de Lanús, que fica na região metropolitana de Buenos Aires. Desde sua fundação, participa dos torneios organizados pela Associação del Fútbol Argentino, sendo que a partir do ano de 1931 o faz nos campeonatos profissionais. Exceto no ano de 1956, onde alcançaria o vice-campeonato do torneio da primeira divisão argentina, o Lanús alternou até o início da década de 90 entre a primeira e a segunda divisão. Inclusive, durante um curto período, desceu até a terceira divisão. Mas em 1992, o Granate se despede do Nacional B, sendo campeão do torneio, e desde então permanece na primeira divisão. A partir dessa década, o Lanús surpreenderia pela sua competitividade, disputando torneios nacionais quase sempre no topo e participando inclusive em torneios internacionais. Sua primeira participação em torneios internacionais foi em 1994, com a Copa Comembol, antecessor da Copa Sul-Americana. No ano de 1996, foi a equipe que mais acumulou pontos, somando o torneio Clausura e Apertura desse ano, mas não foi campeão de nenhuma das duas. No ano 1996, coroando suas excelentes campanhas em torneios locais, mais precisamente no dia 4 de dezembro, sagrou-se campeão da Copa Comembol, conquistando seu primeiro título internacional. A equipe dirigida por Héctor Cooper bateu na final Independente de Santa Fé da Colômbia. No primeiro jogo, o Lanús em casa, perante a mais de 30 mil torcedores, conseguiu uma vitória por 2-0. Na revanche em Bogotá, perdeu por 1-0, mas por um placar agregado de 2-1, tornando-se campeã. No ano seguinte, chega à final novamente, desta vez ante o Atlético Mineiro, e depois de uma final violenta no primeiro jogo em Lanús, perde a final em Belo Horizonte. A partir desse ano, até o ano de 2007, Lanús fez campanhas discretas no Campeonato Argentino, inclusive em 2002, disputando a promoção para não ser rebaixado. Em 2006, volta a se classificar para torneios internacionais, como a Copa Sul-Americana. E em 2007, pela primeira vez em sua história, se classifica para a Copa Libertadores, e também para a Copa Sul-Americana pela segunda vez consecutiva. E finalmente, no domingo 2 de dezembro, baixa a direção técnica de Ramon Cabreiro, chega ao seu primeiro título nacional, consagrando-se campeão do torneio Apertura 2007, tendo José Sante como o maior artilheiro do time. Em 2008, na sua primeira participação pela Copa Libertadores, foi o único dos 32 times a ficar invicto na fase de grupos, mas foi eliminado pelo Atlas do México nas oitavas de final. No segundo semestre do ano de 2013, o Lanús consegue seu segundo torneio internacional, vencendo a Copa Sul-Americana. Após eliminar o Racing, a Universidade de Chile, o River Plate e o Libertad do Paraguai na semifinal, o time treinado por Barros Esqueloto definiria pela primeira vez um título internacional em casa, ante a Ponte Preta. Na primeira partida no estádio do Pacaembu, empatou em 1-1. Já na Fortaleza, obteve uma clara vitória por 2-0. Na Recopa Sul-Americana, disputada entre o Atlético Mineiro, o time do Lanús perde em casa no primeiro jogo por 1-0. Apesar de ter derrotado por 3-2 em Belo Horizonte, perdeu a final, já que como em finais o saldo de gol fora de casa não é considerado, foi jogada uma prorrogação, onde o time mineiro fez 2 gols e obteve um resultado agregado de 5-3. No dia 29 de maio do ano de 2016, obteve sua segunda conquista em torneios nacionais, vencendo a final do São Lourenço, em um jogo único disputado no estádio do River Plate, com um histórico 4-0, obtendo assim o Campeonato Argentino de Primeira Divisão de 2016. Em agosto desse mesmo ano, sagrou-se campeão da Copa Bicentenário da Independência, ante o Racing, que tinha sido campeão do torneio Transição de 2014, em um jogo único disputado em Avejaneiro por 1-0. Em 4 de fevereiro de 2017, disputa contra o River Plate, campeão da Copa Argentina de 2016, a Supercopa Argentina, obtendo seu quarto título nacional, vencendo na final por 3-0
disputado no Estádio Único de La Plata. Lanús coroou um ciclo de sucesso, conquistando 3 títulos em apenas 8 meses, vencendo nas finais a 3 dos 5 grandes clubes do futebol argentino. Na Copa Libertadores de 2017, teria sua melhor campanha, conquistando o vice-campeonato. Terminou em primeiro no seu grupo, sendo o segundo melhor time entre os 16 classificados para as oitavas, apenas atrás do Atlético Mineiro. Chegou até a final, eliminando The Strongest nas oitavas, em quartas de final São Lourenço nos pênaltis e na semifinal River Plate, que venceu na sua casa por 1-0 no jogo de ida. E depois de abrir uma vantagem de 2-0 durante o primeiro tempo no segundo jogo em Lanús, obrigando o Lanús a converter 4 gols para se classificar. Mas o Granate descontou ainda na primeira etapa e faz mais 3 gols na segunda, obtendo uma classificação histórica para a final ante o Grêmio de Porto Alegre. No jogo de ida da final, disputado em Porto Alegre, no finalzinho da partida o Grêmio conseguiu converter, vencendo por 1-0. No jogo de volta, ante um estádio de Lanús lotado, que já a equipe Granate tinha realizado uma boa partida no Brasil, o Grêmio consegue fazer um gol de contra-ataque e outro após grande jogada individual de Luan. O Lanús consegue descontar no segundo tempo com um gol de pênalti de José San, que foi o artilheiro da competição. No entanto, não será capaz de reverter o placar, que culmina com um agregado de 3-1. Em janeiro deste ano, o Lanús consegue mais uma final continental. Desta vez perde por 3-0 ante o Defensa e Justiça, no estádio de Córdoba, pela Sul-Americana de 2020. O goleador histórico do Lanús é José San, com mais de 140 gols, e que ainda com 40 anos continua jogando no clube. O jogador com mais partidas com a casaca Granate é o Maximiliano Velasquez, que entre 2004 e 2017 jogou 423 partidas pelo clube. A torcida se autodenomina La Barra 14, ou simplesmente La 14. O rival histórico de Lanús é o Tajeres de Remédios de Escalada, localizado num bairro do mesmo município. Mas o último jogo oficial deles foi em 1992, pelo Nacional B, antes do último ascenso de Lanús. A partir da década de 90, se criou uma rivalidade com o Clube Atlético Banfield, chamado Clássico do Sul, já que ambos times ficam em municípios vizinhos, na região sul da área metropolitana de Buenos Aires. O escudo do clube se mantém similar desde sua fundação, só que foram adicionadas estrelas a cada vez que obtinha uma competição importante. O uniforme tradicional do Lanús é camisa e bermuda da cor graná, com meias brancas com bordas graná. Já sua roupa alternativa é branca com enfeites graná. O seu estádio é chamado de Cidade Lanús, Nestor Dias Pérez, apelidado de La Fortaleza. Foi o primeiro que conheci da Argentina. Foi inaugurado em 1929, sendo suas arquibancadas construídas em tábuas. Está localizada nos cruzamentos das ruas Ramon Cabreiro e Héctor Guide, em homenagem ao diretor, técnico e ao jogador, respectivamente, ambos históricos do clube. Em 1998, teve início uma reestruturação do estádio, que terminou em 2003. Tendo hoje uma capacidade para 47.027 pessoas, com todas as arquibancadas em concreto, sendo um dos maiores do país. Além do estádio de futebol, o clube tem complexo esportivo, microestádio, entre outros, onde se pode praticar diversos esportes, como ginástica artística, judô, taekwondo, natação, hóquei na grama, handebol, vôlei, patinação artística, tênis, atletismo, entre outras atividades. Em 2005, foi inaugurado o Complexo Educacional do Clube Atlético Lanús, começando com a educação infantil. Com o tempo, ele se expande aos níveis fundamentais, médio e nível superior. Além do futebol, o basquete é muito rico em sua história, tanto em ramo feminino quanto masculino. Se destaca a participação do time masculino na Liga das Américas, torneio mais importante a nível continental, nessa edição de 2013, terminando o torneio como vice-campeão, atrás do Pinheiros do Brasil. Lanús é a cidade onde meu pai nasceu, morou e viveu antes de vir para o Brasil. É uma cidade que eu conheço e tenho muitos amigos lá. Eu queria mandar um saludo para Laureano, um amigo argentino meu, índia de Granate.
Galera, obrigado por assistir o vídeo. Não se esqueçam de deixar um like e se inscrever no canal. Compartilhem com seus amigos e deixem nos comentários o que acharam do vídeo. Obrigado, hasta a próxima.